O sertão do Ceará, em 1897, era um lugar onde a palavra de Deus e a palavra dos homens andavam juntas, entranhas profundas da terra vermelha, cuja secura marcava não apenas o solo, mas a alma de quem ali vivia. Mariela de Carvalho Pessoa tinha 32 anos de idade e carregava a maldição que nenhuma mulher desejaria levar naquela época, a sua incapacidade de conceber filhos. Fazia 8 anos de matrimônio com Brás Ferreira, um comerciante de gado de meia idade que, apesar de não ser um homem violento, perpetuava, mediante o silêncio e os olhares constrangedores, a sensação de que ela era um fracasso, uma falha na engrenagem do destino. A noite em que tudo desabou começou como tantas outras. Mariela estava na sala de costura, perto da lampadinha a óleo, tentando remendar uma peça de roupa, quando ouviu Brás chegar acompanhado de um homem que não reconhecia. As vozes deles ecoavam pelo corredor da casa modesta que compartilhavam na pequena localidade de Nova Iguatu. Lembrava-se de ter ouvido seu nome ser pronunciado naquele tom de transação comercial que seu marido usava quando fechava negócios. Dentro de minutos, Brás entrou no quarto onde Mariela estava e lhe disse sem rodelos: "Seu primo Caetano quer se casar com você." Mariela sentiu o ar fugir de seus pulmões. Seu primo, um homem que ela havia visto apenas 2 vezes na vida, em ocasiões de família, era aquele sujeito alto e de rosto queimado de sol que estava na sala. O que ele queria dizer? Brás explicou com um desconforto óbvio que tentava disfarçar. Ele havia perdido uma aposta durante uma noite de bebida e, em troca de liquidar a dívida, havia oferecido sua esposa, não como propriedade, mas como um gesto de mudança de mãos, uma solução para ambos. Mariela era estéril, argumentava Brás, com lógica de quem não compreendia o peso das palavras. Ela nunca lhe daria filhos. Então por que não deixá-la ir? Caetano precisava de uma mulher para cuidar de sua casa, já que enviuvara havia 3 anos. Era uma transação que fazia sentido para todo mundo, exceto, é claro, para Mariela. Ela recusou, mas Brás, com a segurança de quem se sentia aliviado da responsabilidade, vendeu-a de qualquer maneira. O divórcio foi processado em 1 semana, com a bênção da igreja local, porque o padre concordava que uma mulher estéril não tinha direito de permanecer casada, já que o propósito único do matrimônio era a procriação. Mariela recebeu uma pequena quantia em dinheiro e um bilhete de viagem que a levaria para a fazenda de seu primo Caetano, a 300 quilômetros dali, nas profundezas do sertão desértico. Ao chegar à fazenda gigante, como era conhecida localmente, Mariela sentiu que havia entrado em outro mundo. A propriedade era vasta, cercada por portões de madeira gasta, com construções espalhadas em volta de uma casa grande de tijolos rústicos. Caetano a recebeu com uma frieza que beirava o desprezo. Ele tinha 45 anos, pele queimada pelo sol do sertão, cicatrizes no rosto de brigas antigas e olhos que não revelavam emoção alguma. 6 filhos o cercavam, variando de 5 a 17 anos de idade, todos com o mesmo olhar selvagem do pai. A defunta esposa, uma tal de Dulcineia, havia morrido no parto ao dar à luz o 6º filho. Desde então, a casa havia caído num caos completo. As crianças corriam sem supervisão, comiam quando conseguiam, usavam roupas remendadas e suja. Caetano passava seus dias à frente da fazenda, lidando com gado, com vaqueiros insubordinados e com a tentativa de manter sua propriedade rentável em tempos econômicos difíceis. A primeira noite na casa, Mariela não dormiu. Ficou deitada na cama de madeira dura, que lhe fora designada num quarto simples, ouvindo os sons da casa. Passos descalços no corredor, crianças brigando, o vento passando pela estrutura mal vedada. Pela manhã, levantou-se e começou a trabalhar sem ser perguntado. Penteou os cabelos das meninas, lavou as roupas das crianças,
Preparou uma refeição decente, algo que eles provavelmente não comiam há semanas. Caetano a observou do vão da porta enquanto ela estava ocupada em suas tarefas, e havia algo estranho em seu olhar. Não era exatamente gratidão, mas talvez alívio. Naquela noite, reuniu as 6 crianças, Tobias, Arnaldo, Maurício, Clarice, Francisca e o pequeno Eusébio, na mesa de refeições e pediu que se apresentassem. A resposta foi surda e relutante. Tobias, o mais velho, olhou para ela com desconfiança. "Quem você é?" A voz dele era uma mistura de agressividade defensiva e curiosidade genuína de uma criança que perdeu a mãe há anos. "Sou Mariela, a sua nova governanta. Alguns disseram que seria mais do que isso, uma companheira para seu pai, mas Mariela não pronunciou essa parte. Você vai tentar ser minha mãe?" perguntou Clarice, a mais velha das meninas, com essa ingenuidade cruel que apenas crianças sabem exercer. "Vou tentar ser alguém que cuida de você", respondeu Mariela com honestidade. "Se isso for suficiente, ótimo. Se não for, entendo." A primeira semana foi um desastre controlado. Mariela descobriu que Tobias era furioso como o pai. Arnaldo era tímido até o ponto da paralisia. Maurício era um trapaceiro que fingia estar doente para não fazer tarefas. Clarice tinha uma língua afiada e uma maldade controlada. Francisca era a criança do meio, silenciosa, que observava tudo, mas não participava. E o pequeno Eusébio era um furacão de energia, sempre machucado, sempre fedendo, sempre precisando de algo. Caetano continuava seus dias nas pastagens sem interferir muito, mas Mariela sentia que era observada. Cada movimento que fazia era anotado, avaliado, julgado. Havia uma questão não dita pairando sobre toda a casa, como nuvem de fumaça de charuto. Quando Caetano a acessaria como esposa? Porque, embora Brás tivesse vendido Mariela para Caetano como governanta, havia um entendimento silencioso de que, se ela não pudesse ter filhos, sua utilidade se limitaria ao trabalho doméstico. Mas havia uma parte de Caetano que percebeu Mariela ao observá-lo durante as refeições, parecia quebrada. Seus olhos, quando pensava que ninguém o observava, carregavam uma tristeza que transcendia a morte da esposa. Era a tristeza de um homem que havia aberto mão de coisas que amava para manter uma propriedade, uma posição, uma vida que lhe foi imposta, mas nunca o preencheu completamente. A mudança começou na segunda semana, pequena como uma semente caindo em terra. Mariela acordou cedo e preparou o café da manhã. Quando Caetano entrou na cozinha, encontrou a mesa posta, o café quente, broa de milho fresca, goiabada caseira. Ele se sentou e comeu em silêncio, mas havia algo diferente em sua expressão. Depois do café, ela reuniu os filhos e os preparou para o dia. Penteou seus cabelos, cerzou suas roupas, ensinou Tobias como amarrar corretamente os botões de sua camisa. Naquela noite, Caetano a chamou em seu escritório. Isso foi surpreendente. Ele nunca havia fisado isso antes. Ela entrou, o coração batendo na garganta, esperando o pior. Mas Caetano simplesmente pediu que se sentasse. Esclareceu que havia recebido correspondência de Brás e que fora informado da verdade sobre a esterilidade de Mariela. Caetano havia acreditado que era culpa dela, uma falha genética, algo que a tornava menos mulher. Mas a carta de Brás revelava que ele havia visitado médicos antes de desistir e que, na verdade, a infertilidade era reciprocamente compartilhada. Brás, confessava na carta, era ele próprio incapaz de conceber filhos com qualquer mulher. Mariela havia passado 8 anos carregando uma culpa que não era dela. Caetano, vendo algo queimado naquele conhecimento atravessar o rosto de Mariela, fez algo inesperado. Ele se desculpou. Não por palavras, porque era um homem do sertão, e os homens do sertão não expressam facilmente emoções, mas pela ação.
Pediu à sua mãe que fosse visitá-lo, trazendo roupas e pertences de Dulcineia, e as doou a Mariela. Sorriu para ela no jantar, apenas um sorrisinho pequeno, mas foi suficiente. Convocou os filhos e anunciou que Mariela não era mais uma governanta. Era importante como a mãe deles e seria tratada com o respeito devido. E aquela noite, pela primeira vez desde que chegou à fazenda, Mariela chorou de alívio numa cama que finalmente sentia como sua. Os meses seguintes foram a batalha mais dura que Mariela jamais havia enfrentado. Mais dura que o divórcio, mais dura que a viagem para o sertão, mais dura que qualquer coisa que a vida lhe havia apresentado. Porque o que Caetano oferecia era simples. Um teto, um salário, segurança material. Mas o que Mariela precisava conquistar não era simples de jeito nenhum. Precisava conquistar 6 corações que haviam aprendido a não acreditar em promessas de cuidado, que haviam aprendido a desconfiar de qualquer mulher que não fosse sua mãe verdadeira, que haviam aprendido que o mundo era um lugar duro onde até mesmo as pessoas que te amam morrem e te deixam sozinho. Tobias, o filho mais velho com seus 17 anos, tornou-se sua principal fonte de resistência. Ele havia ocupado o lugar de pai para os irmãos menores, tentava tomar decisões na fazenda, discutia com Caetano sobre questões de trabalho, e a chegada de Mariela representava uma ameaça àquela frágil autoridade que ele havia construído. Ela lembrava-se claramente da primeira confrontação. Estava passando roupa quando Tobias entrou na cozinha onde ela estava, seu rosto queimado de sol escuro de raiva. Ouvi você dizendo a Clarice que ela é uma menina selvagem que precisa aprender o valor da ladeza. Mariela colocou o ferro de lado. É verdade. Você não deveria estar aqui criticando minha irmã. Eu não estava criticando, estava observando. Há uma diferença. Tobias caminhou em volta da mesa como um predador avaliando sua presa. E Mariela percebeu que aquele menino havia passado pela morte prematura da adolescência. Minha mãe estava viva. Clarice tinha toda a ladeza que qualquer menina poderia ter. Minha mãe a ensinava, não porque Clarice era selvagem, mas porque Clarice amava demais, sentia demais, precisava de estrutura. Tobias, eu não vim aqui para substituir sua mãe. Vim para ajudar a cuidar de vocês, porque seu pai pediu, não porque eu acredito que posso ser o que Dulcineia era. Porque ninguém pode ser, continuou Mariela, sua voz encontrando uma firmeza que a surpreendeu a si mesma. Mas eu posso ser alguém que vê vocês, que protege vocês, que ama vocês, não porque sou obrigada, mas porque escolho todos os dias. Tobias saiu da cozinha sem responder, mas havia algo diferente em sua postura. Ele estava ouvindo, ainda que não admitisse. Com Arnaldo, a abordagem foi diferente. O menino tinha 15 anos e era assustadoramente tímido. Passava dias inteiros sem falar com ninguém, além de respostas monossilábicas quando pressionado. Mariela descobriu que ele tinha uma paixão oculta por leitura. Havia um baú velho no sótão cheio de livros, muitos deles de leitura avançada, que sugeriram que Dulcineia havia sido uma mulher educada. Começou a deixar livros na mesa do quarto de Arnaldo, livros que ela mesma não havia lido, mas que imaginava que pudessem interessá-lo. Um dia, encontrou-o lendo no banco da varanda, tão absorto que nem notou sua presença. Ela sentou-se do outro lado do banco e simplesmente ficou ali, em silêncio, enquanto ele lia. Nenhuma das duas partes precisava falar. O silêncio compartilhado foi suficiente. Maurício era um caso diferente. Aos 13 anos, era o trapaceiro da família, sempre inventando desculpas para não fazer tarefas, sempre fingindo estar doente ou ferido. Mariela não o repreendeu. Em vez disso, pediu a Caetano que o deixasse trabalhar com o gado à sua escolha. Maurício passou uma semana trabalhando duro ao sol, com os vaqueiros, imaginando que finalmente havia escapado das tarefas domésticas. Mas quando voltou,
Exausto e dolorido, Mariela tinha uma refeição especial o esperando. E sem fazer disso um ponto de ênfase, ela lhe deu um banho morno com ervas de alecrim e o colocou numa cama limpa. Não disse nada sobre as mentiras anteriores e Maurício nunca mais fingiu estar doente. Com as meninas, Mariela encontrou maior sucesso. Clarice, a mais velha delas, com seus 10 anos, era naturalmente maternal com Francisca. Mariela começou a ensiná-la técnicas de costura, a compartilhar receitas, a conversar como se Clarice fosse uma mulher adulta e não uma criança. O resultado foi uma menina que, aos poucos, começou a abrir seu coração. Francisca, a silenciosa, descobriram juntas que adorava a natureza. Mariela a levava aos arredores da fazenda e deixava-a coletar sementes e folhas interessantes. Juntas plantaram uma pequena horta. Cada muda que crescia era celebrada como uma vitória privada entre elas. E então havia o pequeno Eusébio, o bebê de 5 anos que havia perdido sua mãe no parto que o trouxe à vida. Esse menino, naqueles primeiros dias, corria solto como um cachorro selvagem, sem supervisão adequada, sem cuidados básicos. Mariela percebeu que estava carregando uma culpa que um bebê não deveria suportar. A sensação de que sua existência havia matado sua mãe. Num dia em que ele estava particularmente impossível, batendo nos outros, gritando sem motivo aparente, Mariela o levou para um quarto tranquilo e simplesmente o embalou. Ela o segurou como faria com uma criança que chora, não porque precisa de comida ou limpeza, mas porque precisa saber que ainda pertence a alguém. Eusébio resistiu no início, mas depois desabou nos braços dela, um soluço quebrado ecoando pelo silêncio. "Eu matei minha mãe", murmurou ele entre lágrimas infantis. "Matei porque nasci." Mariela o segurou firme e sussurrou: "Não, meu filho, não. Você não matou ninguém. Você viveu. E isso é tudo o que sua mãe poderia ter desejado." Desde aquele dia, Eusébio a chamava de mãe, e Caetano, quando viu isso acontecer pela primeira vez, teve que sair da sala com olhos brilhando. Nesse momento, Mariela fez uma pausa e olhou diretamente para a câmera, como se falasse aos próprios espectadores. "Aqui está a pergunta que quero deixar para você. Você acredita que é impossível para alguém que não nos pariu nos amar genuinamente? Que amor verdadeiro só pode vir de sangue compartilhado? Deixa eu ouvir sua resposta nos comentários. Qual é sua experiência com mães e pais que não geraram você biologicamente?" Volta para a narrativa. Os meses continuaram seu ritmo e a fazenda começou a se transformar. Não de forma dramática, mas gradualmente, como uma terra árida recebendo chuva. A casa estava mais limpa, as refeições eram preparadas com cuidado, havia riso esporádico ecoando dos quartos das crianças. Caetano passava seus dias no trabalho, mas voltava para casa diferente. Ele começou a contar histórias nas refeições. Começou a participar das vidas dos filhos de forma mais ativa. E havia momentos, quando pensava que ninguém o observava, em que Mariela o via olhando para ela com uma expressão que transcendia a gratidão. Era algo mais profundo, mais perigoso, mais real. Uma noite, enquanto ela estava na cozinha limpando os pratos após o jantar, Caetano entrou. "Mariela, preciso falar com você." Havia algo na sua voz que fez o coração dela disparar. Ela se secou as mãos no avental e o seguiu para fora, onde a noite do sertão era completa com estrelas. Ele a levou até o poço no centro da fazenda, longe do alcance das orelhas das crianças. "Mariela, você transformou essa casa, transformou meus filhos, transformou a mim." Ela não respondeu, simplesmente esperou. "O que eu sinto por você é diferente de qualquer coisa que já senti. Não é apenas gratidão, não é apenas admiração." Caetano fez uma pausa e respirou fundo. "Eu quero que você seja minha esposa, não apenas governanta, não apenas companheira, minha verdadeira esposa.
E quero que as crianças o saibam, que a comunidade o saiba, que o mundo saiba. Mariela sentiu o peso daquelas palavras. Caetano, você sabe que não posso ter filhos. Você sabe isso. E isso não importa. Caetano caminhou mais perto. Importava quando você chegou. Importava porque eu estava quebrado e achei que precisava de filhos para me consertar. Mas eu estava errado. Seus filhos já estão consertados porque você os amou. E eu estou consertado porque você escolheu ficar. O fato de você não poder conceber crianças biologicamente. Honestamente, nesse momento, tendo 6 filhos que já te chamam de mãe, parece como uma bênção disfarçada de maldição. Caetano, por favor, tome cuidado com o que está falando. As pessoas vão falar. Deixe falar, disse Caetano com uma ferocidade que Mariela nunca havia visto nele. Estou cansado de viver na sombra de expectativas que ninguém deveria ter. Estou cansado de fingir que essa casa é completa enquanto está quebrada. Eu a quero como minha esposa. Eu quero fazer isso publicamente, legitimamente, em frente a Deus e aos homens. Mariela respirou, sentindo anos de culpa e vergonha começarem a derreter. Sim, murmurou. Sim, Caetano. A notícia do noivado entre Caetano e Mariela difundiu-se pela região como wildfire, na seca do sertão, e a reação foi imediata e explosiva. Em igrejas, em fazendas vizinhas, em reuniões de mulheres em casarões coloniais, havia murmúrio constante. Uma mulher estéril, rejeitada por seu próprio marido, que não conseguiu cumprir seu dever mais básico de procriação, agora planejava casar-se novamente. Com um viúvo que havia perdido uma verdadeira mulher no parto ao dar à luz seus filhos legítimos. Era uma afronta, era uma blasfêmia, era o sinal de um sistema moral quebrado. O padre da Nossa Senhora da Apresentação, uma instituição religiosa que servia àquela região por mais de 100 anos, convocou Caetano para uma reunião privada. Padre Anselmo era um homem de 70 e tantos anos, com uma barba branca como neve e uma voz que ainda ecoava com a autoridade de alguém que havia passado uma vida inteira interpretando a vontade divina. Caetano, sua filha Clarice, veio para a confissão e mencionou que você planejava casar-se com a mulher estéril que trouxe para a fazenda. Isso é verdade? Caetano manteve a compostura. É, padre. E você sabe que isso é algo que Deus não pode abençoar? Uma mulher incapaz de conceber é uma mulher incapaz de cumprir seu propósito divino. Ela é menos mulher, Caetano, e você sabe disso. A Sagrada Escritura é clara. Uma mulher que não pode dar filhos é como uma árvore estéril que deve ser cortada. Padre Anselmo, com todo o respeito, a Sagrada Escritura diz muitas coisas. Também diz para não julgares, para que não sejais julgado. Padre Anselmo se levantou, sua voz trovejando. Você está se posicionando contra a igreja? Estou me posicionando a favor de um amor que transcende o propósito procriativo. Estou me posicionando a favor de uma mulher que ama meus filhos com uma dedicação que muitas mães biológicas nunca demonstraram. Estou me posicionando a favor de fazer o que é certo, não o que é conveniente. O padre respirou fundo, sua raiva controlada mas visível. Então você vai casar-se com ela sem minha bênção? Vou, respondeu Caetano tranquilamente. Se for necessário, vou encontrar um juiz de paz. Se for necessário, vou fazer votos diante de Deus em meu próprio campo, com meus filhos como testemunhas. Mas vou casar-me com Mariela, com ou sem sua bênção. Padre Anselmo apontou para a porta. Então saia de minha casa, e não volte até que tenha reconhecido seu pecado. Caetano saiu sem dizer mais uma palavra. Mas aquela conversa marcou o começo da guerra aberta da comunidade contra seu casamento. Visitas começaram a chegar à fazenda gigante. Primeiro foi Dona Eulália, esposa do coronel mais rico da região, acompanhada de suas amigas.
Elas reuniram-se na sala de visitas, convidadas por Caetano, em um movimento que foi claramente estratégico. Ele precisava enfrentar a situação de frente. Dona Eulália, bem-vinda à minha casa. Ela estranhamente o ignorou e, em vez disso, focou em Mariela, que havia entrado na sala com uma bandeja de bebidas. Você, disse Dona Eulália, com seu dedo magro e seu olhar que poderia derreter ouro. Você realmente acredita que pode fingir ser algo que não é? Que você pode vir para nosso sertão e fingir que a Deus não importa que você é incapaz de dar à luz crianças que levariam o nome dessa família? Mariela colocou a bandeja calmamente sobre a mesa. Dona Eulália, com todo o respeito, eu não estou fingindo ser nada. Estou me tornando esposa de um homem que amo e mãe dos filhos que já me chamam por esse nome. O que Deus pensa sobre isso, bem, tenho certeza de que Ele é mais complexo em sua compaixão do que qualquer um de nós pode compreender. Uma das amigas de Dona Eulália, uma mulher de olhos furtivos chamada Dona Matilde, sorriu com malícia. Você quer dizer que Deus, na sua sabedoria infinita, escolheu torná-la estéril? Que Deus, na sua perfeição divina, rejeitou seu útero como indigno? Isso soa menos como a vontade de Deus e mais como a vontade da natureza, dizendo que você não deveria procriar. O silêncio que seguiu foi pesado demais. Caetano se levantou. Acho que essa visita terminou, Dona Eulália, Dona Matilde, com licença de todos. As mulheres saíram, mas o dano estava feito. As palavras delas rapidamente se espalharam, distorcidas, amplificadas, adornadas com detalhes que nunca haviam acontecido. Logo, a história que circulava era que Mariela tinha algum tipo de deformidade, que seu corpo era monstruoso, que talvez fosse amaldiçoada. E aqui, quero fazer um apelo especial a você, meu caro espectador. Se você está assistindo isso e está enfrentando algo semelhante, se você está sendo rejeitado, estigmatizado, culpabilizado por algo que está além de seu controle, eu quero que você saiba que você não está sozinho. E eu quero que você comente abaixo qual é o preconceito mais doloroso que você já enfrentou. Não porque quero entreter seu sofrimento, mas porque acredito que quando compartilhamos nossas histórias, criamos comunidade, criamos entendimento, criamos espaço para a cura. Volta para a narrativa. Caetano respondeu da única forma que um homem do sertão sabe responder, com ação. Ele convocou todos em sua propriedade, vaqueiros, empregados, vizinhos que respeitavam seu nome, para uma festa de noivado na fazenda gigante. Fez isso não com a intenção de seduzir a comunidade com festas, mas para fazer uma declaração pública. Mariela era sua escolha e ele não se envergonhava dela. Pessoas vieram, muitas delas curiosas, querendo ver a mulher estéril que havia conquistado o viúvo mais desejável da região. O que encontraram foi uma mulher elegante, de vestido branco simples, mas impecável, cabelos presos num coque sofisticado, movendo-se pela festa com uma graça que não era arrogância, mas dignidade. Ela dançou com Caetano enquanto a banda tocava. Ela conversou com os convidados, respondendo perguntas indiscretas com uma honestidade que era quase perturbadora. Sim, sou incapaz de conceber filhos. Não há nada de deformado em meu corpo. O problema estava com meu ex-marido, não comigo. E sim, amo completamente os 6 filhos de Caetano como se fossem meus. Alguém em a plateia perguntou: e quanto a seus direitos como esposa? Caetano não desejará divorciá-la se perceber que não pode ter filhos seus? Mariela sorriu, e havia uma tristeza naquele sorriso que tocou até mesmo as pessoas mais fechadas da plateia. Se Caetano quisesse mais filhos, teria escolhido uma mulher mais jovem, mais fértil. Ele me escolheu porque sabe que o que seu coração realmente deseja não é mais crianças. É companheirismo, é amor. É alguém que compreenda que a vida nem sempre nos dá o que esperamos,
mas às vezes nos dá o que realmente precisamos. O padre Anselmo não apareceu na festa, é claro, mas seu silêncio foi estridente. E a comunidade, enfrentada com a defesa apaixonada de Caetano e a graça de Mariela, começou lentamente a mudar sua opinião. Não todos. Dona Eulália manteve sua frieza. O padre continuou pregando contra o casamento, mas outras pessoas, mulheres que também tinham cicatrizes, homens que tinham perdido esposas, crianças que haviam perdido mães, esses começaram a ver Mariela não como uma maldição, mas como algo mais próximo de uma bênção. O casamento foi planejado para o final de novembro, numa celebração privada com apenas a família e os amigos mais próximos. Caetano contratou um juiz de paz de uma cidade vizinha para realizar a cerimônia. Padre Anselmo nunca bênção, mas Caetano não esperava mais pela igreja. Havia aprendido, através de Mariela, que às vezes o divino está menos em instituições humanas e mais na qualidade do amor que duas pessoas compartilham. A manhã do casamento amanheceu clara e quente, como se o próprio sertão se alegrasse com a ocasião. Mariela acordou em seu quarto, o quarto que em breve não seria mais apenas seu, mas compartilhado, e permitiu-se um momento de pura gratidão. Havia dias em que pensava que morreria sob a chuva fria de outra cidade, rejeitada, destruída. E aqui estava ela, prestes a casar-se com um homem que a escolhera, não porque era obrigado, mas porque a amava. As crianças a ajudaram a se preparar. Clarice escovou seu cabelo com cuidado infinito. Francisca colocou flores brancas em seu penteado. Arnaldo entrou timidamente com um lenço bordado que, confessou, havia pertencido à sua mãe Dulcineia e que acho que ela gostaria que você tivesse. Mariela chorou quando o viu, mas tomou cuidado para não estragar maquiagem que ela mesma tinha aplicado. Eusébio, o pequeno Eusébio, pulava ao redor dela como um passarinho, sem conseguir conter a excitação. Você vai ser nossa mãe de verdade, de verdade, de verdade? Perguntou ele pela 100ª vez. Sim, meu amor, vou ser. Tobias não falava muito, mas havia uma suavidade em seus olhos que não existira há alguns meses atrás. E Maurício? Bem, Maurício havia roubado algumas flores do jardim de um vizinho, o que era exatamente o tipo de coisa que Maurício faria. Mas agora as oferecia a Mariela com um sorriso travesso que era quase inocente. O casamento aconteceu no pátio da fazenda gigante, sob uma estrutura de madeira recém-construída, decorada com flores e fitas brancas. O juiz de paz era um homem de rosto amável, que havia ouvido a história de Caetano e Mariela através de conhecidos e que claramente apoiava a união. Tia Benedita, que havia viajado desde a cidade vizinha, especialmente para o evento, uma mulher idosa de 100 anos, negra, amiga de longa data de Caetano, serviu como testemunha. Também estava lá o capitão João, um vaqueiro que havia trabalhado com Caetano por mais de 20 anos, e sua família. A comunidade local, apesar de toda a controvérsia, havia enviado presentes. Oferecimentos anônimos de tecidos finos, frutas secas, até alguns presentes de prata que alguém havia deixado sem se identificar na portaria da fazenda. Caetano esperava no altar, que era apenas uma pequena plataforma de madeira, vestido com um terno preto impecável que havia feito mandar fazer especialmente da capital. Seus olhos buscaram Mariela assim que ela apareceu no final do caminho, improvisado de pétalas de flores. 6 filhos a acompanhavam, 2 de cada lado. Tobias e Maurício à frente, Clarice e Francisca nos segundos, Arnaldo e Eusébio ao final. Quando Mariela chegou ao altar, Caetano estendeu a mão e ela a pegou. O juiz de paz falou as palavras tradicionais, mas adiciona algo pessoal também. Ele falou sobre como o casamento não é apenas sobre procriação ou conveniência social. O casamento, disse ele, é sobre escolha, é sobre 2 seres humanos,
olhando um para o outro e dizendo repetidamente todos os dias: eu escolho você, novamente. Quando chegou a hora dos votos, Caetano tinha lágrimas nos olhos. Mariela, você foi minha redenção quando eu estava perdido na escuridão. Você devolveu à minha casa algo que achei que tinha perdido para sempre. Esperança. Você amou meus filhos como ninguém mais poderia. Hoje prometo devotar meu coração a você, protegê-la, honrá-la e ser o homem que você merece. Quando foi a vez de Mariela, sua voz tremeu. Caetano, você me salvou de uma morte que merecia menos do que a que estava enfrentando. Você viu em mim algo que eu havia parado de ver em mim mesma: valor. Seus filhos me ensinaram que o amor biológico é apenas uma forma de amar e que há um tipo de amor que é escolhido todos os dias, que cresce como uma planta sendo regada, que é talvez até mais forte porque é construído tijolos por tijolos. Hoje prometo amar você, apoiar você, ser a esposa e a mãe que esta família merece. O beijo que se seguiu não foi apaixonado no sentido de cinema. Foi profundo, real, baseado em respeito e compreensão mútua. Quando eles se separaram, as crianças explodiram em aplausos, Eusébio pulando para cima e para baixo enquanto gritava. Quando o juiz apresentou-os como marido e esposa, houve um momento de silêncio comunal. Então o capitão João começou a aplaudir e tia Benedita começou a cantar uma música velha, uma música de celebração, e toda a pequena multidão reunida juntou-se àquele momento. A celebração que se seguiu foi humilde em comparação com os casamentos das famílias ricas da região, mas era infinitamente mais alegre. Havia comida simples, mas abundante, feita por tia Benedita e tias da comunidade que haviam começado a aceitar Mariela. Havia música ao vivo, de uma pequena banda de vaqueiros que tocava violão e pandeiro. Havia dança. As crianças corriam ao redor dos adultos com uma alegria que não havia em seus rostos quando Mariela chegou. E havia risos, tantos risos, como se a própria fazenda tivesse aprendido a rir novamente após 2 anos de luto. Aquela noite, após a festa terminar e as crianças terem sido colocadas na cama, Mariela e Caetano ficaram sozinhos no quarto que agora compartilhariam. Caetano a olhou com uma mistura de ternura e preocupação. Você tem medo? Ela considerou a pergunta com cuidado. Não, respondeu finalmente. Tenho medo de muitas coisas. Tenho medo de falhar você. Tenho medo de não conseguir ser a esposa que você merece. Tenho medo de que a sociedade continue a nos rejeitar e de que isso afete as crianças. Mas medo de estar com você, desse medo específico? Não. O medo dele se dissipou, e quando ele a beijou, foi com a segurança de alguém que finalmente encontrou o que estava procurando. Aqui, queridos espectadores, é onde muitos roteiros terminavam. Mas a verdade sobre a vida é que ela não termina no casamento. Ela continua, com novos desafios, novas alegrias, novas reviravoltas. E se você quer descobrir como a história de Caetano e Mariela continua, se quer saber os desafios que ainda enfrentarão, os ataques da comunidade que ainda virão, a jornada de cada criança em aceitar Mariela como verdadeiramente mãe delas, então se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, porque em breve trarei para você a continuação dessa história extraordinária. Nos dias e semanas após o casamento, a vida na fazenda gigante sofreu uma transformação sutil, mas profunda. Caetano trouxe um professor de uma cidade vizinha para educar formalmente as crianças. Mariela trabalhou com aquele professor para adaptar o currículo de forma que fosse relevante às vidas dos filhos, incluindo lições sobre administração de propriedades, cálculo básico, leitura e escrita em português e até um pouco de francês. As crianças, percebendo que sua padrasta agora tinha autoridade oficial, começaram lentamente a respeitá-la mais. Tobias,
Começou a trabalhar ao lado de Caetano nos negócios da fazenda, aprendendo como gerir gado e contratar vaqueiros. Ele ainda tinha seus momentos de rebeldia, mas agora havia uma base sólida de respeito entre ele e Mariela. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil de trabalho, Tobias entrou na cozinha onde Mariela estava preparando a janta. Encontrou-a chorar silenciosamente enquanto descascava abóbora. Mãe, o que aconteceu? Era a primeira vez que Tobias a chamava de mãe sem sarcasmo, sem resistência. O tom era tão natural, tão genuíno, que Mariela teve que colocar a faca de lado e permitir que as lágrimas fluíssem livremente. Nada está errado, meu amor. Estou apenas feliz, tão feliz que meu corpo não sabe como lidar com isso. Tobias, desajeitadamente, abraçou-a dos ombros e ela percebeu que aquele menino que havia chegado tão quebrado a seu lado agora era quase um homem. Arnaldo começou a escrever, poesia primeiro, depois contos. Mariela descobriu seus escritos guardados debaixo do colchão e, em vez de reprimi-lo por manter segredos, ela o encorajou. Começou a ler seus poemas em voz alta à noite para as crianças. E Arnaldo, que havia sido tão tímido que mal conseguia falar, começou a ganhar confiança. Maurício, sempre o trapaceiro, começou a usar seu talento para a inteligência em formas construtivas. Ajudou seu pai a gerenciar as fazendas, a negociar com compradores, a entender quando estava sendo enganado em transações. Clarice tornou-se uma jovem mulher com inteligência aguçada e um senso aguçado de justiça. Ela começou a questionar as normas sociais, a desafiar as ideias do padre sobre o papel das mulheres, e Mariela a apoiava em cada passo. Francisca, a silenciosa, abriu lentamente sua boca. Começou com palavras sussurradas, depois frases, depois opiniões plenas. Seu silêncio, revelou-se, havia sido de escolha, não de incapacidade. E pequeno Eusébio, que havia nascido no parto que matou sua mãe, cresceu em uma criança que não carregava aquela culpa. Ele ria livre e facilmente. Chamava Mariela de mãe, sem hesitação. E quando alguém na comunidade perguntava se ela era sua verdadeira mãe, ele respondia simples e honestamente: "Ela é a minha mãe mais verdadeira, porque escolheu me amar." 2 anos após o casamento, um evento inesperado abalou a região. O padre Anselmo faleceu de uma febre repentina. Seu sucessor, padre Matias, era um homem mais jovem, educado em seminários mais progressistas, que havia ouvido falar da história de Caetano e Mariela. Quando assumiu a paróquia, uma de suas primeiras ações foi visitar a fazenda gigante para conhecer a família. Padre Matias era um homem que acreditava que o evangelho não era sobre julgamento, mas sobre redenção. Ele se sentou em uma mesa de jantar com Caetano, Mariela e todas as 6 crianças, e viu o que qualquer pessoa com olhos poderia ver: uma família real. Ele pediu perdão pela forma como a igreja havia tratado Mariela, e ofereceu-se para batizar formalmente a família, para abençoar o casamento de Caetano e Mariela, apesar da negação prévia de padre Anselmo. Mariela aceitou, mas não porque estava procurando validação da igreja. Aceitou porque, finalmente, a igreja estava oferecendo o que deveria ter oferecido desde o início: aceitação. A cerimônia de bênção aconteceu em frente a uma congregação consideravelmente maior do que a igreja havia visto desde padre Anselmo. Pessoas vieram de comunidades vizinhas curiosas, querendo ver a mulher estéril que havia conquistado a região. O que viram foi uma mulher segura em seus sapatos, rodeada por 7 pessoas que a amavam, 6 crianças biológicas de Caetano e um marido que a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Padre Matias, em seu sermão, falou sobre o significado real da vida familiar, falou sobre como a sociedade nos diz que a maternidade é definida pelo parto, mas que a verdade é mais complexa. A verdadeira maternidade, disse ele, está em se mostrar no dia difícil.
em escolher ficar, em amar quando a biologia diz que você não precisa. Ele olhou diretamente para Mariela quando disse isso, e havia lágrimas nos olhos do sacerdote também. Quando saíram da igreja naquele dia, Dona Eulália, aquela mulher que havia sido tão cruel, abordou Mariela na entrada. Havia envelhecido, aparentemente alguns anos desde que Mariela a vira pela última vez. Os olhos ainda eram frios, mas havia algo quebrado neles. Ele tinha razão em recusar minha companhia, disse Dona Eulália, referindo-se ao dia em que Padre Anselmo havia expulsado Caetano de sua casa. Você não merecia meu julgamento. Ninguém merecia. Mariela pegou a mão de Dona Eulália. Nós todos fazemos o nosso melhor com o que sabemos naquele momento. Você estava funcionando a partir de um lugar de medo, não de malvadez. Dona Eulália não respondeu, mas manteve a mão de Mariela por alguns segundos e depois seguiu seu caminho. 3 anos após o casamento, Tobias, agora com 20 anos, desejava casar-se. A mulher era a filha de um fazendeiro vizinho, uma moça corajosa que havia ouvido falar de Mariela e que viu em sua futura padrasta um modelo de como ser forte diante do julgamento. Quando Tobias pediu conselho a Mariela sobre como fazer a proposta, ela riu e disse: "Você aprendeu bem. Agora é sua vez de ter coragem." Ele o fez, e a noiva disse sim. Arnaldo publicou seu primeiro livro de poesia, um pequeno volume que circulava entre intelectuais da região e que tratava, em grande parte, sobre perda, redenção e a reconstrução de significado após o trauma. Vários poemas mencionavam especificamente uma mulher que chegou com nada e construiu um mundo a partir de nada. Maurício começou a expandir os negócios de Caetano, abrindo uma segunda fazenda, um comércio de gado e até um pequeno negócio de importação em uma cidade próxima. Ele atribuía seu sucesso a ter aprendido com Mariela que o mais importante não é o destino final, mas como você trata as pessoas no caminho. Clarice recusou-se a casar, decidindo, em vez disso, abrir uma escola para meninas pobres em uma comunidade próxima. Quando Caetano perguntou por quê, ela respondeu: "Porque Mariela me ensinou que educação é a melhor forma de escapar de limitações impostas por outros." Francisca tornou-se médica, um caminho muito incomum para uma mulher sertaneja do final do século XIX, dedicando-se ao cuidado de mulheres em áreas rurais, muitas delas enfrentando as mesmas questões de fertilidade que Mariela havia enfrentado. E Eusébio cresceu em um menino que se tornaria assistente agrícola, dedicando-se a melhorar as técnicas de cultivo no sertão, sempre creditando a Mariela como sendo aquela que o ensinou que a vida é sobre crescimento contínuo, não sobre quem você era quando começou. 10 anos após o casamento, Mariela estava com 42 anos. Seus cabelos começavam a mostrar fios brancos, suas mãos tinham mais rugas, mas havia uma paz em seu rosto que não havia no primeiro dia em que havia chegado à fazenda gigante. Ela e Caetano haviam construído uma vida, não uma vida que qualquer um deles havia planejado, mas uma vida que ambos acreditavam que era sagrada. Uma noite, Caetano e Mariela estavam sentados no banco do poço onde ele havia proposto o casamento, observando o pôr do sol. As crianças haviam crescido e se dispersado pelo mundo, seguindo seus próprios caminhos, mas retornando frequentemente para visitar. "Você se arrepende?" perguntou Caetano. "De quê?" respondeu Mariela. "De não ter tido filhos biológicos seus? Não ter uma conexão genética com a família que construímos?" Caetano a olhou com os olhos que haviam amadurecido com a idade, mas que ainda carregavam o mesmo amor que havia começado no dia em que a encontrou. "Você sabe que não posso. Qualquer arrependimento que eu possa ter sobre minha vida terminou quando você chegou." Mariela descansou sua cabeça no ombro dele. "Isso foi o que você disse. Mas às vezes as pessoas mentem para ser gentis." Caetano pegou sua mão. "Não estou sendo gentil.
Estou sendo honesto. Você me deu mais do que eu jamais mereceria. Você deu à minha família mais do que qualquer pessoa jamais poderia. E você fez isso enquanto a sociedade dizia que você era menos mulher porque não podia procriar. Se alguém deveria estar arrependido, seria eu. Arrependido por todo o tempo antes de você chegar que passei acreditando naquela mentira. Eles ficaram ali enquanto o sol descia. Duas almas que a vida havia queimado, que a sociedade havia rejeitado, mas que haviam encontrado uma forma de não apenas sobreviver, mas prosperar. E quando as primeiras estrelas começaram a piscar no céu escuro do sertão, Mariela sussurrou uma oração. Não uma oração de pedir mais, porque ela já tinha tudo o que precisava. Era uma oração de gratidão. Gratidão por ter sido salvada quando poderia ter morrido. Gratidão por ter sido escolhida quando poderia ter sido abandonada. Gratidão por ter descoberto que a maternidade não era definida por seu útero, mas pela qualidade do amor que ela tinha para oferecer. E aqui, meus amados espectadores, a história de Mariela e Caetano termina, mas a sua continua. E se você foi tocado por essa história, se encontrou ressonância em sua própria jornada, então quero que você faça 3 coisas por mim. 1. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda imensamente a continuar trazendo histórias de coragem, redenção e transformação. 2. Conte-me nos comentários qual foi o momento desta história que mais o tocou, qual personagem se tornou seu favorito e qual lição levou dessa narrativa. 3. Compartilhe essa história com alguém em sua vida que está enfrentando rejeição, que está carregando culpa por algo que está além de seu controle, que precisa ouvir que há vida, há alegria, há redenção após o trauma. Porque a verdade, meus amigos, é que não estamos somente aqui para consumir histórias. Estamos aqui para construir comunidade. Estamos aqui para lembrar um ao outro que mesmo quando a sociedade diz que somos inúteis, mesmo quando Deus parece distante, mesmo quando o futuro parece escuro, ainda há esperança. Ainda há possibilidade de redenção. Ainda há alguém esperando para nos estender a mão. Obrigado por estar comigo nessa jornada. Até a próxima história. Fiquem bem.